A paz do Senhor para todos. Estudo sobre a pessoa do Espírito Santo e suas atividades espiritual pessoais número 1. Para visualizar o estudo completo, clicar na foto menor acima e à esquerda do meu history no Facebook. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aos irmãos, os nossos agradecimentos a todos que nos acompanham, sendo que alguns estudos já alcançaram mais de 300 visualizações, o que muito nos alegra. Gênesis 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Salmo 19, 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Toda a terra se faz ouvir a sua voz. Depois da criação dos céus e da terra, Deus criou o homem com sua mulher, que desobedeceram a Deus, e por meio deles o pecado entrou no mundo, trazendo sentença de morte que atingiu toda a humanidade, descendente de Adão. Jesus Cristo, sendo Deus, esvaziou-se do esplendor de sua glória divina e intransferível para homens ou ídolos, e veio ao mundo na forma humana para cumprir a sentença de morte pelo pecado de Adão e que estava sobre nós. Jesus ofertou a sua vida em sacrifício, foi crucificado, morto e sepultado, e ressuscitou no terceiro dia, tendo pago com sua vida toda a nossa dívida de pecados que constava da lei de Moisés, com seus mandamentos e ordenanças. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele foi o único que assumiu a nossa condenação e nos libertou dela com a sua maravilhosa graça, conforme Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Nota: há sacerdotes de heresias que são abundantes em nossos dias, enganando vidas que não consultam a Bíblia. Primeira verdade: a Bíblia proíbe comunicação com os espíritos dos mortos, médiuns que trabalham e se movem no mundo espiritual com respaldo no engano em favor do reino das trevas, conforme Deuteronômio 18, 9 a 14, Eclesiastes 9, de 4 a 10, Isaías 8, 19, Jeremias 10, de 1 a 16, 1 Timóteo 2, 5, pois só Jesus, o Espírito Santo e pessoas vivas podem e são capazes de interceder em favor de pessoas ou causas. Há psicografias e adivinhações espirituais, mas não são espíritos de pessoas mortas, e sim opositores do reino de Deus. Segunda verdade: hoje os sacerdotes das heresias procuram a todo custo anular a salvação e a mediação que somente Jesus Cristo pode realizar. Textos que excluem todas as heresias. Atos 4, 10 a 12. Este Jesus, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos. Mateus 4,10. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Isaías 42,8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outra, e nem a minha honra às imagens de escultura. Nota: é importante entender que Jesus, antes de ser elevado aos céus, prometeu aos discípulos o envio do Espírito Santo como Consolador e responsável para dar continuidade ao seu trabalho de pregação do Evangelho, conforme João 14, 16 a 31. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador,
que eu vos enviarei da parte do Pai, esse dará testemunho de mim. João 16, 7 a 14. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo é a garantia, ele é o penhor ou selo da salvação, conforme Romanos 8, 9. De fato, o Espírito de Deus habita em nós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nota, é importante entender que o Espírito Santo é pessoa divina, que atua com exclusividade no mundo espiritual da parte de Deus, continuando a obra de Jesus. Ele não se associa aos falsos espíritos de luz, nem aos ídolos, nem aos espíritos dos mortos, pois eles não voltam e não existe reencarnação. Jó 7, de 7 a 10, Eclesiastes 9, de 4 a 10 e Hebreus 9, 27. A importante característica do Espírito Santo é que ele cela e habita nos filhos de Deus, mas de maneira nenhuma se incorpora e nem aprisiona a capacidade mental das pessoas. Ele capacita e prepara missionários com revestimento de poder e autoridade para o trabalho evangélico, com dons espirituais e preservando todas as habilidades mentais dos missionários. Quem profetiza o faz com plena lucidez e conhecimento da mensagem. Um detalhe importante: o Espírito Santo, em nossa conversão, nos cela como filhos de Deus, conforme Efésios 1:13. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A habitação do Espírito Santo em nós é a garantia de que somos filhos de Deus. Ele capacita o evangelizador com poder por meio de dons espirituais e também convence o ouvinte do pecado, da justiça e do juízo, determinando sucesso no evangelismo. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, conforme 2 Pedro 1:21. Atenção para um detalhe importante. Todos que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador foram selados e possuem o Espírito Santo em suas vidas. Agora, para a obtenção da plenitude do Espírito Santo em nossas vidas, temos que buscar pelo batismo com o Espírito Santo, que é um batismo espiritual, o qual é um revestimento de poder com distribuição de dons espirituais, capacitando-nos para testemunhar, e que consta de Mateus 3:11. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nota, Jesus é o batizador com o Espírito Santo. Antes de sua ascensão, Jesus determinou aos apóstolos que esperassem pela promessa do batismo com o Espírito Santo, conforme Atos 1, 4 e 5. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém e que esperassem pela promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. 2, 1 a 4 e 41. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E pareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Nota, todas as operações de Deus
estão guardados na sua soberania. Na questão do batismo com o Espírito Santo, quem recebe Jesus como Senhor e Salvador também recebe o Espírito Santo, mas não a plenitude do Espírito Santo, e muitos terão que buscar posteriormente pelo batismo com o Espírito Santo, conforme Mateus 3,11 e 1 Coríntios 12,31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Agora há pessoas que, ao receberem Jesus como Senhor e Salvador, de pronto recebem o Espírito Santo junto com o batismo com o Espírito Santo, ou seja, a sua plenitude imediata e com revestimento de poder com dons espirituais. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Na conversão, ele coloca em nós o selo de Filho de Deus, guardados e salvos para o dia da redenção, conforme Efésios 4,30. Sim, o Espírito Santo sela e habita em nós, sem alienar nossa personalidade, e sim, se utiliza de missionários, capacitando-os com dons espirituais descritos em 1 Coríntios 12, 4-11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um, mediante o Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a fé, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Atenção, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, todo pecado pode ser perdoado. Arrependa-se de seus pecados, creia no amor de Deus em Cristo Jesus e faça esta oração da salvação instantânea falando comigo. Senhor Jesus Cristo, eu te convido a entrar no meu coração e te recebo em minha vida como meu único Senhor e Salvador. Peço perdão pelos meus pecados e os deixo para sempre, sem retroceder, e que Deus escreva o meu nome no livro da vida. Amém.